Nos desdobramentos das matérias que acusam Alexandre de Moraes por suposta irregularidade no TSE, ministros do Supremo saem em defesa dele, classificando o alvoroço bolsonarista como uma tempestade fictícia e irresponsabilidade, nomeadamente o presidente da Corte Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Ainda nesta quinta-feira, durante sessão no plenário do Supremo, o vazamento do jornalista Glenn Greenwald contra Moraes se tornou pauta. Barroso negou perseguição contra bolsonaristas, Mendes rechaçou qualquer comparações entre esse caso e a Vaza Jato, e Moraes manteve sua conduta à época das investigações. Fique conosco e veja agora os principais desdobramentos dessa história. Dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dá de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Moraes rebate a principal acusação de que teria encomendado relatórios sob medida contra os bolsonaristas, no caráter de ministro do Supremo e presidente da Justiça Eleitoral. Já Barroso fez a defesa por outra linha. Eu me permito dizer algumas breves palavras a propósito do debate que está em curso na sociedade e na imprensa. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Muito breve e objetivamente, eu gostaria de registrar o seguinte a propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Ainda na esteira dos últimos fatos no entorno de Jair Bolsonaro, investigados por fake news, e Arthur Lira, confira este giro da mídia ninja. Ao fim, veja um corte da plenária de ontem na Câmara dos Deputados, onde Eduardo Bolsonaro protagoniza cena vergonhosa com aliados após o pedido de impeachment contra Moraes ser negado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordenou nesta quarta-feira a prisão dos blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Ambos são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e investigados por disseminação de desinformação e notícias falsas. Atualmente, Alan mora nos Estados Unidos e Eustáquio na Espanha. Moraes atendeu a pedido da Polícia Federal, que indicou o que seriam ataques a policiais federais que atuam em investigações no Supremo por meio de publicações fraudulentas nas redes sociais. Alan dos Santos foi apontado como suspeito dos crimes de obstrução de justiça, ameaça e crimes contra a honra. Eustáquio responde por corrupção de menores, uma vez que estaria se valendo do perfil de sua filha
de 16 anos em redes sociais. A recente visita do ex-presidente Bolsonaro a Gravatá, onde ele parou para almoçar no restaurante Cantinho da Paz, gerou um pequeno incidente entre seus correligionários. A conta do almoço, que chegou a 8 mil, foi paga pelo chefe de gabinete do deputado estadual Alberto Feitosa, conhecido como Bolota, após um empresário local, que teria sido convidado a arcar com a despesa, não estar presente no local. No dia seguinte, o deputado federal Coronel Meira teria ligado para o empresário pedindo que ele pagasse a conta, o que acabou sendo feito após uma discussão. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Gravatá. As emendas de comissão, uma das principais formas de destinação de recursos públicos por deputados e senadores, registraram um aumento expressivo de 5.912% nos valores pagos em comparação a 2022. Segundo dados do Siga Brasil, sistema do Senado que monitora o orçamento, o montante destinado a essa modalidade saltou de 136 milhões de reais em 2022 para 8 bilhões e 200 milhões de reais em 2024. Deputados e senadores registraram um aumento expressivo de 5.912% nos valores pagos em comparação a 2022. Segundo dados do Siga Brasil, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, assegurou a interlocutores do Congresso Nacional que o governo não influenciou no pedido da PGR ao Supremo que levou à suspensão imediata do pagamento das emendas PIX. A decisão final, tomada pelo ministro Flávio Dino, gerou suspeitas entre os parlamentares de que o governo pudesse estar por trás da suspensão. O tema foi discutido durante o aniversário de Guiomar Mendes, esposa do ministro Gilmar Mendes do STF, na terça-feira. Durante o evento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve uma longa conversa com Gilmar Mendes e, posteriormente, com Gonet. Na manhã de hoje, Lira e líderes da Câmara pediram ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que intermediasse o assunto junto ao STF. Cuidado! O que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados. E aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é zero de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Eu tenho ouvido aqui alguns discursos que não me surpreendem, mas estimulam a minha repugnância diante da hipocrisia, diante do falseamento da história e falseamento da realidade. Vejo muitos parlamentares que aqui falaram pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. São parlamentares que tentam falar em nome da democracia, mas são parlamentares que apoiam o AI-5, que apoiam a intervenção militar, que apoiaram a ditadura, que apoiam torturadores, têm torturadores como seus ídolos. Essas pessoas falam em democracia. Mas eu não quero nem discutir aqui a opinião pessoal de vocês que fazem discursos contra a Constituição brasileira. Alguns aqui é que deviam estar em processo de crime por fazer defesas contra a Constituição. Mas eu quero falar do fato. O ministro Alexandre de Moraes não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele era o presidente do TSE e ele é ministro do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes cumpre a lei de 97, a lei 9.504, que deu ao TSE o poder de polícia. O TSE ele pode não só identificar os crimes eleitorais, como ele pode inibir as práticas ilegais e pedir a punição.